Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de física do Enem 2020 que trata de pressão hidrostática. Vamos então para a resolução e leitura do enunciado. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostra a figura onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja 10, que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico e, em minutos, qual é o tempo de descompressão em que o mergulhador deverá ser submetido? Então, para a gente determinar o tempo de descompressão pelo gráfico aí, a gente precisa descobrir qual que é a variação de pressão sobre ele nessa diferença que ele vai ter de pressão ao subir de novo para a superfície. Então, a gente precisa calcular a diferença de pressão entre esse ponto aqui, 50 metros abaixo da superfície aqui de água, e esse ponto aqui em cima, na própria superfície. Então, você tem dois pontos aqui em que ele vai subir de volta para a superfície. A diferença de pressão entre esses pontos vai me dar, pelo gráfico, o quanto ele vai precisar de tempo para fazer essa descompressão. Tá, a gente não precisa levar em consideração esse 30 metros, porque esse 30 metros está medindo uma distância horizontal dentro do líquido. E a pressão hidrostática, a pressão dentro de um líquido, depende somente de três coisas: da densidade do líquido, da gravidade do local e da altura da coluna de líquido. No caso, uma distância horizontal de 30 metros não faz a menor diferença porque ela está numa altura de 50, de qualquer forma. Então, esse 30 você desconsidera e você vai analisar a diferença aqui de pressão entre esse ponto e esse ponto. Outra coisa importante aqui é que a gente não vai levar em consideração a pressão atmosférica. Por quê? Ela está atuando sobre a superfície, mas também atua sobre esse ponto aqui embaixo, lá no submerso. Nesse ponto aqui, além da pressão hidrostática atuando nele aqui, você também tem pressão atmosférica que comprime ele para baixo, assim como você tem aqui em cima. Existe pressão atmosférica atuando nos dois pontos. Então, a diferença de pressão entre eles não vai fazer a menor diferença, porque a pressão atmosférica está atuando nos dois pontos. Se ela está presente nos dois, ela não faz diferença para a diferença de pressão entre eles. Vai ser só a pressão hidrostática que vai mudar. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é calcular qual que é a pressão hidrostática a qual esse cara aqui, a 50 metros de profundidade, vai estar submetido. Porque ele vai estar submetido nesse ponto, mas não vai estar nesse. E essa vai ser a diferença de pressão entre o submerso e a superfície. Para a gente calcular essa pressão hidrostática, a gente vai precisar da densidade do líquido, que ele me deu. Densidade da água, ele falou que é 1000 kg por metro cúbico. Vai precisar da gravidade, que ele deu também, que são 10 metros por segundo ao quadrado. E vai precisar da altura, que é os 50 metros. Logo, com esses três dados, eu calculo a pressão hidrostática nesse ponto. Ela vai ser simplesmente o produto dessas três coisas, já que está tudo nas unidades padrão. Quilo por metro cúbico, metro por segundo e metro. Tudo em unidade padrão, é só multiplicar. 1000 vezes 10 vezes 50. Dá 500 mil, né? 500 mil, unidade de medida Pascal, que é a unidade padrão de pressão, ou Newton no metro quadrado. 500 mil Pascal são 500 quilopascal. Posso trocar o 1000 por prefixo quilo. Se a gente analisa esse gráfico aí de tempo de descompressão em função da variação de pressão, a gente vê que para uma variação de pressão de 500 kPa no gráfico, você tem que ter um tempo de descompressão em minutos
de 60 minutos. Então esse ponto aí, nessa curva que me mostra, né, o tempo de descompressão em função da pressão, essa curva para 500 kPa corresponde a 60 minutos. Então a resposta correta é 60 minutos, que corresponde ao que está presente aí na alternativa C. Então você precisa de 60 minutos para realizar uma descompressão quando a variação de pressão é 500 kPa, que é o que vai acontecer com esse cara indo desse ponto até esse ponto. Já que a única diferença de pressão aqui é a hidrostática, uma vez que a atmosférica atua nos dois pontos ali. Tranquilo, pessoal? Então a alternativa correta é a letra C, e essa é uma boa questão de pressão hidrostática do Enem 2020 de Física. E é assim que se faz ela.